Milionário fica chocado ao ver virgem agredir e revelar sua nova autoridade. Foi num auditório lotado, repleto de olhares curiosos e sussurros nervosos, que todo o cenário começou a se desenrolar. Patrícia Silva, a recém-nomeada delegada-geral da Polícia Civil de São Paulo, subiu ao palco. A luz ofuscante iluminou seu rosto determinado, mas o que ninguém esperava era o turbilhão que estava prestes a acontecer. O capitão Jorge Mendonça, um nome respeitado e temido, os aplausos e gritos vindos da multidão foram musicais para seus ouvidos. Mas, ao olhar para Mendonça, notou uma sombra mais profunda. Ele não era só um capitão. Ele era um símbolo do passado obscuro, cada vez mais presente na mente dela. Aquela cena não era apenas uma batalha pessoal. Era um campo de guerra contra a corrupção que se alastrava nas entranhas da corporação. Patrícia sabia que precisava desmantelar o sistema. E foi nesse instante que sua jornada realmente começou. Com a adrenalina ainda a bombear, Patrícia mergulhou em arquivos antigos, casos arquivados, vozes silenciadas. As histórias que encontrava eram como sangue pulsante em uma ferida aberta. Mulheres que haviam sido vítimas de impunidade contavam narrativas de dor. Cada linha, cada caso, ecoava suas próprias cicatrizes. Patrícia ficou chocada. O que estava descobrindo era muito mais sombrio do que esperava. Entretanto, a luta não seria fácil. Mendonça tinha contatos, alianças. Ele era como uma sombra que... Suas tentativas de desacreditá-la eram constantes e a pressão aumentava. Patrícia sentiu um aperto no estômago só de pensar nas consequências de sua investigação. E o que dizer de sua vida pessoal? Afinal, cada passo em direção à verdade poderia custar tudo o que havia construído. Mas, ao mesmo tempo, a população começava a reagir. A mídia se uniu à sua causa, transformando queixas em gritos por justiça. Assim, sua determinação crescia. As portas começavam a se abrir, mas também novos obstáculos surgiam. Quando uma revelação bombástica sobre o passado de Mendonça veio à tona, Patrícia sentiu seu mundo girar. O que ela tinha que perder realmente? A coragem parecia uma lâmina afiada, pronta para cortar todo. As respostas flutuavam no ar, e o só tempo diria. Ela respirou fundo e, apesar do medo, sabia que não poderia voltar atrás. Com cada passo, a verdade exigia sua vez, e Patrícia estava pronta para lutar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Ainda com a adrenalina pulsando, Patrícia se preparava para o próximo passo de sua investigação. As mensagens em seu celular pipocavam. A mídia estava fervendo. A pressão era avassaladora, mas sua determinação a impulsionava. Ela sabia que estava em um caminho perigoso, mas era hora de avançar. De repente, uma nova mensagem estourou na tela do seu celular, e o coração dela parou. Era um vídeo anônimo, um link que levava a uma gravação. Com as mãos trêmulas, ela clicou e viu a tela do celular se iluminar. A filmagem mostrava uma reunião secreta, uma sala escura onde Mendonça e outros policiais de altos escalões discutiam e riam. A gravação revelava um esquema de corrupção, pagando para silenciar testemunhas e manipular provas. Era chocante. Mas como se isso não fosse o suficiente, algo ainda mais aterrador se desenrolou na tela. No fundo do vídeo, Patrícia reconheceu alguém. Era seu próprio pai. Um homem respeitado na comunidade, sentado à mesa com Mendonça, sorrindo. O estômago dela se revirou. As peças do quebra-cabeça, que pareciam estar se encaixando rapidamente, agora a deixavam desnorteada.
Como ele pôde se envolver nisso? A imagem de seu pai, um bastião de integridade, transbordava uma traição inesperada que parecia impossível. Patrícia sentiu um nó na garganta. Como ela poderia confrontar alguém que sempre admirou? O vídeo escandaloso clamava por ações. Como agir com a verdade a abrumando? O tremor nas mãos se intensificou e lágrimas ameaçavam despencar de seus olhos. O peso da expectativa pública, misturado à dor de descobrir que seu pai estava de alguma forma envolvido na corrupção, era insuportável. A plateia, ciente do vídeo, começou a sussurrar. Qual seria a reação do público ao saber que a integridade da família de Patrícia estava tão manchada? Era um momento de virada. Apontar o dedo para Mendonça não parecia mais tão simples. A multidão observava, ansiosa, aguardando a próxima ação de Patrícia. A pressão não era meramente externa, era interna. Uma batalha enquanto a imagem de seu pai se mesclava à de Mendonça. E em um ato impensável e doloroso, Patrícia levantou-se. As palavras. E que ela realmente queria dizer? Expor seu pai e arriscar sua própria vida? A multidão se calou, ansiosa por seu posicionamento. Um grito cortou o silêncio. Era uma mulher da plateia, mãe de uma das vítimas, pedindo justiça. O clamor por mudança crescia. Mas e se a melhor forma de buscar essa mudança fosse confrontar a própria família? O dilema nela crescia. Patrícia já não sabia em quem confiar. A história, que começara como uma luta contra a corrupção, estava se transformando em uma batalha interna. Era hora de decidir. Com um profundo suspiro, Patrícia se preparou para falar. Mas o que escolheria? O caminho adiante estava nebuloso, e todas as histórias que pensou que conhecia agora pareciam confusas e interligadas de maneiras que nunca poderia imaginar. As consequências de suas escolhas estavam prestes a arrebentar. Patrícia respirou fundo, o peito pesado, e sentiu os olhares da multidão ardendo em sua pele. Estava prestes a falar, a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Mas então, aquele grito cortou o silêncio novamente, intensificando a pressão que já estava sufocando. Era uma mulher na plateia, sua expressão carregada com tristeza e esperança ao mesmo tempo. O clamor por justiça crescia, e Patrícia percebeu que todos a observavam, como se ela fosse a única imagem de esperança naquele mar de desespero. O coração dela batia forte. O desejo de fazer o certo a empurrava para frente. Mas a imagem de seu pai a paralisava. Podia sentir as lágrimas ameaçando escapar. Um misto de raiva e dor a consumindo. O que eu vou fazer? Pensou. Mas antes que pudesse organizar suas ideias, uma explosão de gritos irrompeu da plateia. A cena rapidamente se transformou. A porta do auditório foi arrombada com um estrondo e uma figura encapuzada surgiu, uma arma na mão. O pânico tomou conta do ambiente. Patrícia viu as pessoas se agachando, gritando, algumas tentando escapar. A adrenalina disparou em suas veias. A confusão era total. O que estava acontecendo? O encapuzado apontou a arma para o alto e gritou: "Silêncio, agora!" Sua voz era uma mistura entre raiva e desespero. No mesmo instante, Patrícia percebeu que a multidão não estava apenas alarmada, mas intrigada. Aquilo não era uma tentativa de assalto comum. Havia uma profundidade nessa situação que a deixava ainda mais tensa. O intruso, percebendo que ninguém estava ouvindo, começou a falar, e suas palavras apenas aumentaram a confusão. Vocês são todos puppets, controlados por aqueles que estão no poder. O que a Patrícia não sabe é que ela está prestes a fazer algo que vai destruir tudo o que ama. Patrícia sentiu um frio na espinha. Os olhares foram rapidamente em sua direção e a tensão aumentou. O que ele quer dizer? O que está acontecendo? Patrícia pensou, enquanto seu coração acelerava. Ela se lembrava do vídeo que havia recebido e daquela sombra que agora parecia pairar sobre sua vida. Mas antes que pudesse processar, o encapuzado gritou novamente: "Eu sei coisas sobre você, Patrícia. Você nem imagina quem realmente é." O tumulto cresceu e uma série de vozes começou a se levantar contra o intruso. "Cala a boca! Você não sabe de nada!
Mas Patrícia estava paralisada. Uma adrenalina desconhecida percorria seu corpo. Como essa pessoa sabia do que ela estava passando? O que eles sabiam sobre seu pai? A confusão em sua mente virou um labirinto escuro. Em meio ao caos, o intruso fez um movimento brusco. Ele se aproximou de Patrícia, e o olhar aflito dela encontrou um espelho com um flash de reconhecimento. Você não pode ser! A revelação invadiu sua mente como um raio, e os olhos dela se alargaram. Eu sou quem você menos esperava. O passado volta para te assombrar, Patrícia. Prepara-se, pois a verdade vai te pegar de surpresa. E então, ele revelou seu rosto. Patrícia não podia acreditar no que estava vendo. Era alguém do seu passado, alguém que ela pensava estar há muito desaparecido. Alguém que poderia significar tudo ou nada. Antes que ela pudesse reagir, a gritaria cresceu, e a confusão tomou conta. As peças do quebra-cabeça estavam se reorganizando, mas a resposta estava mais longe do que nunca. O horror da situação reverberava em seus ossos, e a sala se tornava um mar de gritos e incertezas. O futuro que parecia claro agora estava envolto em sombras. O que Patrícia faria a seguir? Por que esse rosto aparecia justamente agora? As perguntas o consumiam, mas nenhuma resposta parecia à vista. E assim, no meio daquele turbilhão, ela percebeu que a luta pela verdade tinha apenas começado. Patrícia estava paralisada, os sentidos em alerta máximo. O rosto encapuzado diante dela a desestabilizava. A confusão na sala se intensificava. Mas o que aquele homem tinha a dizer? Um eco de sussurros e gritos tomava conta do auditório. Ela se lembrava do vídeo. Seu passado girava em torno dela como um vórtice. A figura de seu pai a assombrava. Como poderia ele estar em algo tão sujo? Mas ali, diante daquele intruso, ela tinha que ouvir. Ele se aproximou, removendo o capuz de maneira abrupta, deixando Patrícia sem ar. Era Miguel, um ex-colega de escola, alguém que considerava um amigo sincero. O que ele estava fazendo ali? Miguel? Sua voz tremia. A sala mergulhou em murmúrios inquietos. Por que você está aqui? Os olhos dele estavam acesos, cheios de uma determinação frenética. Você está jogando uma partida perigosíssima, Patrícia. Não tem ideia do que está prestes a descobrir. Ele gesticulou, e o pânico tomou conta do recinto. Você acha que só o seu pai está envolvido? O jogo é muito maior. A atmosfera estava elétrica. A multidão estava em um misto de medo e curiosidade. As expressões aterrorizadas. Patrícia sentiu o frio no estômago crescer. O que Miguel queria dizer? Do que você está falando? Ela perguntou, a voz falhando. Eu estou dentro disso há anos. Conheço a verdade. Temos um sistema podre aqui. E seu pai não é o único no meio. Existem outros, mais poderosos, que controlam tudo. Ele olhou fundo nos olhos dela, como se quisesse que ela acreditasse. Mendonça está no topo da pirâmide, mas ele não é o que você imagina. E então, assim como um relâmpago, ele se virou e apontou para o fundo do auditório. Olhem! Um grupo de homens se aproximava, todos com expressões sérias, e alguns estavam armados. O ar ficou opressivo. A tensão era palpável. Patrícia não conseguia desviar o olhar daqueles estranhos. Miguel, o que está acontecendo? Questionou, a voz tremendo de insegurança. Ele se aproximou dela, quase sussurrando. Eles não querem que a verdade seja revelada. Se você continuar nessa jornada, será um alvo. Eles vão fazer de tudo para calar você. A ansiedade nos olhos dele era evidente. O murmúrio se transformou em gritos e confusão. Enquanto as pessoas tentavam correr, Patrícia estava congelada. A sensação de traição e desconfiança batia dentro dela como um tambor. As revelações estavam mudando tudo e sua cabeça girava. Patrícia, você precisa tomar uma decisão agora. O que você vai fazer? Perguntou Miguel, quase implorando. Um clarão iluminou o auditório e um tiro ecoou. Uma bala disparada em direção ao teto. Todos gritaram, mas Patrícia ficou em silêncio. O intruso encapuzado caiu no chão,
segurando a barriga. O tumulto tomou conta, e Patrícia viu um dos homens se aproximando do intruso, puxando um crachá que brilhava sob a luz. A identificação revelava um nome que ela conhecia bem: Coronel Azeredo, alguém a quem tinha sempre admirado. Matou a sua própria traição, Miguel, murmurou o coronel, os olhos frios e determinados. A verdade não é para todos. Patrícia sentiu um mundo desabar ao seu redor. O coronel não era apenas uma figura respeitável. Ele estava envolvido, culpado. Seu pai. O sussurro pedido na confusão e na dor. A realidade fez seu coração acelerar. A sala estava caótica e Patrícia não tinha mais opções. Ela virou-se para Miguel. O que está acontecendo? O que você sabe? Sua voz era baixa, mas determinada. Mantenha sua cabeça baixa, Patrícia. O jogo mudou. Agora você está dentro dele. Eu só espero que você saiba em quem pode confiar, porque isso pode acabar de formas que você nem imagina. Com a verdade começando a desmoronar em cima dela, Patrícia percebeu que tinha que agir. As peças estavam se reunindo, mas as perguntas a deixavam perdida. Qual era a dimensão da corrupção? Como seu nome e sua vida estavam entrelaçados nessa teia de traições? O eco do tiro ainda ressoava em sua mente, e ela sabia de uma coisa. A luta pela verdade estava apenas começando. Patrícia estava paralisada, os sentidos em alerta máximo. O rosto encapuzado diante dela a desestabilizava. A confusão na sala se intensificava. Mas o que aquele homem tinha a dizer? Um eco de sussurros e gritos tomava conta do auditório. Ela se lembrava do vídeo. Seu passado girava em torno dela como um vórtice. A figura de seu pai a assombrava. Como poderia ele estar em algo tão sujo? Mas ali, diante daquele intruso, ela tinha que ouvir. Ele se aproximou, removendo o capuz de maneira abrupta, deixando Patrícia sem ar. Era Miguel, um ex-colega de escola, alguém que considerava um amigo sincero. O que ele estava fazendo ali? Miguel? Sua voz tremia. A sala mergulhou em murmúrios inquietos. Por que você está aqui? Os olhos dele estavam acesos, cheios de uma determinação frenética. Você está jogando uma partida perigosíssima, Patrícia. Não tem ideia do que você está prestes a descobrir. Ele gesticulou, e o pânico tomou conta do recinto. Você acha que só o seu pai está envolvido? O jogo é muito maior. A atmosfera estava elétrica. A multidão estava em um misto de medo e curiosidade. As expressões aterrorizadas. Patrícia sentia o frio no estômago crescer. O que Miguel queria dizer? Do que você está falando? Ela perguntou, a voz falhando. Eu estou dentro disso há anos. Conheço a verdade. Temos um sistema podre aqui, e seu pai não é o único no meio. Existem outros mais poderosos que controlam tudo. Ele olhou fundo nos olhos dela, como se quisesse que ela acreditasse. Mendonça está no topo da pirâmide, mas ele não é o que você imagina. E então, assim como o relâmpago, ele se virou e apontou para o fundo do auditório. Olhem! Um grupo de homens se aproximava, todos com expressões sérias, e alguns estavam armados. O ar ficou opressivo. A tensão era palpável. Patrícia não conseguia desviar o olhar daqueles estranhos. Miguel, o que está acontecendo? Questionou, a voz tremendo de insegurança. Ele se aproximou dela, quase sussurrando. Eles não querem que a verdade seja revelada. Se você continuar nessa jornada, será um alvo. Eles vão fazer de tudo para calar você. A ansiedade nos olhos dele era evidente. O murmúrio se transformou em gritos e confusão. Enquanto as pessoas tentavam correr, Patrícia estava congelada. A sensação de traição e desconfiança batia dentro dela como um tambor. As revelações estavam mudando tudo e sua cabeça girava. Patrícia, você precisa tomar uma decisão agora. Que você vai fazer? Perguntou Miguel, quase implorando. Um clarão iluminou o auditório e um tiro ecoou. Uma bala disparada em direção ao teto. Todos gritaram, mas Patrícia ficou em silêncio. O intruso encapuzado caiu no chão, segurando a barriga. O tumulto tomou conta, e Patrícia viu um dos homens se aproximando do intruso, puxando um crachá que brilhava sob a luz. A identificação revelava um nome que ela conhecia bem. Coronel Azeredo, alguém a quem tinha sempre admirado. Matou a sua própria traição, Miguel, murmurou o coronel, os olhos frios e determinados.
A verdade não é para todos. Patrícia sentiu o mundo desabar ao seu redor. O coronel não era apenas uma figura respeitável. Ele estava envolvido, culpado. Seu pai. O sussurro perdido na confusão e na dor. A realidade fez seu coração acelerar. Mas então, uma onda de choque percorreu o auditório, e Patrícia percebeu que o coronel não estava sozinho. Patrícia! Uma voz conhecida cortou o ar. Era sua mãe, Valéria, emergindo da multidão, os olhos cheios de lágrimas. Você não sabe de nada. O choque da revelação atingiu Patrícia como um soco no estômago. Mãe, você também? Sua voz era um sussurro. O mundo desabava ao redor dela. As peças que pareciam se encaixar agora se desmantelavam. O olhar de Valéria estava carregado de dor e determinação. Você precisa entender, filha. O seu pai, ele está envolvido em algo muito maior. E nós fizemos o que fizemos para proteger você. As palavras dela soaram como um eco de um horror oculto que Patrícia nunca poderia imaginar. Proteger? De quem? De quê? O desespero a fazia tremer. Como assim? Proteger? Os braços dela estavam repletos de consequências inesperadas. A plateia estava em um caos absoluto. O coronel observava como se estivesse esperando a reação de Patrícia. O silêncio pesado pairou por um instante. Miguel estava de pé, olhando os dois lados, confuso e alarmado. Estou perdida, Patrícia gritou, o nó na garganta apertando como uma corrente de aço. O olhar de sua mãe, agora mais próximo, mostrava uma mistura de amor e medo. Se você não sair daqui agora, eles vão acabar com você. Não há como voltar atrás. É uma trama de traição. A voz de Valéria falhou, como se a verdade fosse pesada demais para ser dita. E nesse momento, um grito rasgou a sala. Ela precisa saber a verdade. Um homem alto, de cabelos grisalhos, surgiu na entrada. A expressão dele era grave e decidida. Patrícia não reconhecia aquela figura, mas o que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Não façam isso, implorou. E assim, o choque mais profundo se desenrolou na sala ao ouvir a nova verdade que poderia mudar todos os laços, todas as lembranças. Patrícia, você não é quem pensa que é. A revelação pairou no ar. A sala do auditório mergulhou em uma tensão insuportável, fazendo Patrícia sentir o chão desaparecer sob seus pés. A verdade estava se aproximando, e ela sabia que a luta pela verdade tinha apenas começado. Patrícia, você não é quem pensa que é. As palavras do homem misterioso ecoaram no auditório, e a tensão se tornava palpável. Todos os olhares se moveram rapidamente entre Patrícia e o novo personagem que surgira, como se esperassem que algo incrível acontecesse. Sua mente girava, tentando entender. O homem prosseguiu, sua voz grave e tremenda. Eu sou Ricardo, e você, Patrícia, é filha de alguém muito mais influente do que imagina. O murmúrio da multidão começou a crescer, misturado com suspiros de espanto. Patrícia sentiu o coração acelerar. Você não é apenas uma delegada, você carrega um legado. Algo que pode mudar todo o sistema. Legado? O que você está falando, Ricardo? Patrícia perguntou, sua voz ressoando pelo espaço, tremendo. A confusão a consumia. Cada palavra dele a puxava para um buraco negro de incerteza. Ricardo continuou, os olhos fixos nos dela. Seu pai não é apenas uma peça nesse jogo. Ele é um dos cabeças dessa rede. E sua mãe? Ela participou de tudo. Eles te esconderam de verdade. Os murmúrios que antes eram uma mescla de incredulidade, agora se transformaram em gritos de protesto e medo. Patrícia olhou para sua mãe, que a encarava com um misto de dor e desespero. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, tornando tudo mais real. Mãe, isso é verdade? Você sabia? O vazio na voz da mãe era gritante. Patrícia, eu não pude te contar. Valéria tentava se aproximar, mas Patrícia recuou como se uma barreira invisível se formasse entre elas. Era perigoso. Nós queríamos te proteger. Não podemos deixar que descubram quem você realmente é.
A multidão estava em polvorosa, as pessoas sussurrando e olhando em volta, confusas. A tensão era como uma corda esticada prestes a romper. Patrícia se sentia perdida. Um facho de luz iluminava uma verdade sombria, que não estava pronta para enfrentar. Protegê-la? Patrícia gritou, sua voz ecoando novamente. Ou esconder de mim. Pais não fazem isso. A emoção explodiu. O nó na garganta fez seu peito doer. Desculpe-me, respondeu Valéria, tentando conter as lágrimas. Nós acreditávamos que era o melhor. Um novo grito cortou o ar. Mas a verdade não pode ser silenciada para sempre. Mais uma figura surgiu na porta do auditório. Um homem encapuzado. Mas desta vez Patrícia o reconheceu. Era um amigo de infância de seu pai. O que você fez foi um erro. Não se pode manipular a verdade, dizia ele com uma firmeza assustadora. Patrícia olhou para o novo homem, seu coração saltando. Você sabia também? A traição parecia estar em todos os lados, uma teia de mentiras embaraçadas. Ele apenas baixou a cabeça. A expressão dele era de arrependimento. A sala estava em caos. Eu não quis me envolver, mas agora não há como voltar. Eles sabem que você está se aproximando da verdade. A adrenalina disparava e Patrícia sentiu como se a sala estivesse girando. Quem são eles? O que mais você esconde? Os homens que vieram aqui, eles não são do nosso lado. Eles não querem que você saiba do seu passado. Se você continuar, não apenas você, mas todos os que ama estarão em risco. As palavras tinham peso, uma verdade implacável. Antes que pudesse processar tudo, o homem encapuzado começou a se aproximar. Seus olhos ardentes fixaram-se em Patrícia. A verdade pode ser a sua salvação ou o seu fim. E os escolhidos pagam o preço mais alto. E um clima tenso e carregado tomou conta. Antes que alguém pudesse gritar, um tiro irrompeu do fundo da sala. O impacto foi instantâneo. O homem encapuzado caiu. A atmosfera se transformou em gritos de pânico e desespero. Patrícia ficou petrificada. O homem que sabia demais estava ferido. O que isso significava para a verdade que ela estava prestes a descobrir? A sala estava em tumulto, e Patrícia encarou sua mãe Ricardo com horror. O que acontece agora? A pergunta ressoou, mas ninguém parecia ter uma resposta. O futuro estava se desdobrando em um labirinto de segredos e mentiras. Ela sabia que a luta pela verdade apenas começara, e agora as consequências seriam maiores do que jamais imaginou. Patrícia estava petrificada, o som do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. Seu olhar estava fixado no homem ferido, encapuzado que agora estava no chão, se contorcendo de dor. O caos gigante dentro do auditório estava aumentando a cada segundo. Pessoas gritavam, tentavam se esconder, enquanto a adrenalina corria nas veias de Patrícia. Ela sentiu a pressão subir, um aperto no peito. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Sua mente geava. Enquanto a multidão estava em desordem, Patrícia olhou para sua mãe. Valéria estava pálida, o desespero estampado em seu rosto. Patrícia nunca tinha visto sua mãe assim, tão vulnerável. Mãe, você sabia que você iria acontecer? A pergunta saiu como um sussurro aflito, mas a resposta estava longe. Ricardo, o homem misterioso que havia revelado o legado dela, agora estava em pé, completamente em choque. Ele olhou em volta, preocupado, enquanto tentava se aproximar do encapuzado ferido, mas foi interrompido por um grupo de homens armados que entraram na sala. O ar estava pesado com o medo que emanava deles, e Patrícia sentiu que o mundo estava se despedaçando. Vocês não vão conseguir se safar dessa? Gritou um dos homens armados, com um olhar fixo em Patrícia, como se tivesse um alvo em sua testa. Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. O que ele queria? O que mais ele sabia que poderia arruiná-la? Foi então que Patrícia percebeu que a figura encapuzada estava tentando se levantar, mesmo ferido. Patrícia! Ele gritou, com uma voz rouca. A verdade não é o que você pensa. Um silêncio carregado se instalou, e Patrícia virou-se com um impulso, seu coração batendo rápido. O que ele queria dizer? A tensão aumentava,
e a sala parecia estreitar ao redor dela. "O que você sabe?" perguntou, quase implorando. "Seu pai, ele não é quem você pensa." O homem começou a falar, mas não conseguiu terminar antes que outro tiro ecoasse. Um dos homens armados disfarçados mirou para a figura encapuçada e puxou o gatilho novamente, atingindo-o no meio do peito. O corpo do homem caiu ao chão, a vida se esvaindo rapidamente, enquanto Patrícia soltava um grito agonizante. Valéria ficou em choque, a mão na boca, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não, 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 não. Patrícia não conseguia acreditar. A verdade estava morrendo diante dela, e com ela, a única chance de entender o que estava realmente acontecendo. O calor da raiva a envolvia. "Por que você não fez nada? Por que não o protegeu?" gritou para sua mãe. Justo quando todos estavam em alvoroço, a porta do auditório se abriu novamente e uma figura familiar apareceu. Patrícia era seu irmão, Carlos. Seu olhar estava assustado e ao mesmo tempo determinado. Ele estava respirando rapidamente, como se estivesse correndo. "Você precisa fugir. Eles estão vindo atrás de você." Patrícia ficou paralisada, seus pensamentos confusos, a adrenalina a corroendo. "Carlos, o que está acontecendo?" A insegurança em sua voz ecoava como um grito, mas antes que ele pudesse responder, um dos homens armados avançou, apontando a arma para Carlos. "Você não deveria estar aqui", ordenou o homem, com a voz firme. Carlos, em um impulso, se colocou na frente de Patrícia. "Não, protegerei você. Faça o que deve ser feito." O desespero tomou conta de Patrícia. O irmão dela, o que sempre a apoiou, agora estava se colocando em perigo. E então, em uma fração de segundo, os olhos de Patrícia se encherem de lágrimas. A verdade, com todos os seus segredos e mistérios, estava prestes a ser revelada. E com ela, o que realmente significava pertencer a essa família. A intensidade do momento fez tudo parecer mais claro, mas também mais ameaçador. O olhar de Carlos clamava por proteção. Ele havia sempre protegido Patrícia, mas agora as coisas eram diferentes. O passado, com suas mentiras, agora estava se despedaçando diante deles. E a sombra da traição estava prestes a se revelar com um eco que Patrícia não estava preparada para ouvir. Desesperada, Patrícia olhou em volta, buscando uma saída, mas tudo o que viu foram rostos apavorados e armas em riste. O futuro dela parecia se escorregar entre os dedos, e a apenas algumas palavras poderia tudo se transformar em cinzas. "Fuja, Patrícia. A verdade pode custar sua vida." A advertência de Carlos pairava no ar, e o tempo parecia se arrastar, como se segredos que estavam enterrados por tanto tempo estivessem prestes a emergir violentamente, mudando tudo. E, por um instante, Patrícia percebeu que a luta pela verdade estava longe de acabar. Na verdade, estava prestes a começar, e a velocidade com que isso ia acontecer a deixava em estado de choque. O que mais ela não sabia? A revelação estava a poucos passos. Patrícia estava petrificada, o som do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. Seu olhar estava fixado no homem ferido, o encapuzado agora no chão, se contorcendo de dor. O caos no auditório estava aumentando a cada segundo. Pessoas gritavam e tentavam se esconder, enquanto a adrenalina corria nas veias de Patrícia. Ela sentiu a pressão subir, um aperto no peito. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Sua mente girava, a pressão no ar só aumentava. E quando Carlos se colocou na frente dela, Patrícia teve um frio na espinha. "Carlos, não, você não deveria estar aqui." Suas palavras saíram em um sussurro quase desesperado. O irmão a olhou com firmeza, mas ela podia ver o medo nos olhos dele. "Patrícia, você precisa fugir. Eles estão vindo atrás de você", disse Carlos, seu tom urgido por um desespero genuíno. Patrícia queria gritar, queria tirá-lo daquele lugar. Mas antes que pudesse responder, a tensão atingiu seu auge. Então, outro tiro ecoou e Patrícia se encolheu.
O homem ferido teve um último estertor agonizante. Nesse momento, uma figura inesperada surgiu nas sombras, um homem que Patrícia reconhecia vagamente, mas não conseguia lembrar de onde. Era o amigo de seu pai, o Coronel Azeredo. Ele avançava, mas a expressão dele estava diferente. Seu rosto antes respeitável, agora mostrava uma crueldade que Patrícia nunca tinha visto. Infelizmente, é hora de terminar isso, ele disse, o olhar frio em direção ao corpo caído. O que você está fazendo? Patrícia gritou. Um desespero tomou conta dela. O que mais poderia acontecer nesta noite angustiante? Mas Azeredo parecia indiferente. Ele virou-se lentamente, olhando para a multidão em pânico, antes de fixar os olhos em Patrícia. Você não entende. A verdade pode ser a sua salvação ou sua destruição. O clima no auditório mudou. Enquanto todos estavam em alvoroço, Patrícia sentiu algo se romper dentro dela. O lugar que deveria ser seguro, agora era um campo de batalha. E em meio ao caos, mais pessoas começaram a entrar. Mais homens armados. E não apenas homens, mas também mulheres, todos com rostos familiares. Patrícia viu conhecidos, gente da moeda do governo, amigos de infância, figuras que ela não esperava. Patrícia, não! Uma voz alta. Era Miguel, o amigo de escola, que ao que parecia, agora fazia parte da mesma gangue estranha que havia surgido. Você não sabe a verdade. Ele estava a passos rápidos, quase como se quisesse proteger a menina. Mas como poderia confiar nele agora? Do que você está falando? Patrícia estava em choque. Seus pensamentos giravam, fazendo tudo parecer distante. Miguel respirou fundo. Olha, tem um plano. Seu pai, ele está no centro de tudo. Com as revelações acontecendo ao redor dela, Patrícia se sentiu desorientada. As peças se moviam e as conexões começavam a fazer sentido. Mas a verdade era ainda pior. O que meu pai tem a ver com isso? Patrícia gritou, a raiva crescendo. Naquele momento, um novo grito ressoou na sala. Uma última figura entrou. Era uma mulher, alta e com uma presença poderosa. E quando Patrícia a viu, seu coração parou. Era sua mãe, Valéria, que parecia tão frágil e amedrontada antes. Agora estava diante dela com uma confiança aterradora. Patrícia, você precisa escutar. Mãe, o que está acontecendo aqui? A sensação de traição a consumia. Mas Valéria não respondeu. Em vez disso, ela caminhou até Miguel. O plano precisa ser executado, senão todos nós estaremos perdidos. Uma conexão inesperada de poder e segredo brotava entre eles. Patrícia estava perdida entre a confusão de rumores e mentiras. Quem somos nós realmente, mãe? Quem é você? Nesse instante, Valéria virou-se. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Vou explicar. Mas agora não é o momento. As palavras dela eram espada afiada, cortando o ar. E então, tudo mudou. Um dos homens armados, que observava a conversa atentamente, retirou uma máscara e revelou um rosto que Patrícia conhecia bem. Era um antigo amigo da família. Alguém que ela não via há anos. Mas o que mais a chocou foi a expressão de traição que agora dominava seu rosto. Superei isso. Todos nós superamos. Mas você, Patrícia, não tem ideia do que está prestes a descobrir. As luzes se apagaram subitamente. A escuridão tomou conta. E um pânico ainda maior se espalhou na sala. Patrícia tentou gritar, mas foi engolida pela incerteza. O mundo dela estava desabando. Todos ao redor estavam prestes a revelar segredos que mudariam não apenas suas vidas, mas o destino de todos os que estavam presentes. A escuridão envolvia tudo, e a única certeza era de que a busca pela verdade havia se tornado um jogo mortal. E o que Patrícia pensava que conhecia, agora era um quebra-cabeça cujas peças nunca se encaixariam. O terror do desconhecido estava à espreita. E a única pergunta que restava era: o que mais ela estava prestes a perder? A escuridão a envolvia. E o medo pulsava na sala. Patrícia sentiu o chão se abrir sob seus pés.
O silêncio após o tiro era assustador, misturado com gritos de pânico e desespero. Ela olhou para sua mãe, Valéria, que agora estava de pé, uma figura autoritária em meio ao caos, e Carlos, seu irmão, permaneceu firme, defendendo-a como um escudo humano. Mas a desconfiança a consumia. Patrícia estava presa entre a revelação da traição e a necessidade de sobreviver. E então a figura familiar apareceu, diferente. Era Miguel, mas não o mesmo amigo que conhecia. Algo em sua expressão a deixou arrepiante. Você não pode ficar aqui, Patrícia, gritou ele. Mas havia uma nova intensidade na sua voz. Por quê? Patrícia perguntou confusa. As peças da vida dela pareciam jogar uma partida de esconde-esconde. Porque você não é apenas um peão. Você é mais. Você é a chave. Miguel parecia desesperado. Eles querem te eliminar. Não só você, mas todos nós. Patrícia estava paralisada. O que ele queria dizer com uma chave? Antes que pudesse processar, Valéria interveio, os olhos ardendo. Miguel, não é hora para isso. Patrícia sentiu um frio na espinha. O que estava escondido por trás deste labirinto de mentiras? Mas o coronel Azeredo se aproximou, com um olhar determinado. Vocês todos estão cegos. Olhem para a verdade, antes que seja tarde demais. O que ele queria? Seu olhar era como uma faca afiada, cortando a tensão. E o que verdadeiramente sabemos aqui? Patrícia gritou, sua voz ecoando pela sala. Ela desejava desfazer a maré que a empurrava, mas naquele momento a sala foi iluminada por uma luz intensa. Uma explosão. Patrícia mal teve tempo de reagir antes que tudo se tornasse um borrão. O teto desabou e pedaços de madeira e metal caíram ao seu redor. Um grito ecoou e o caos tomou conta novamente. Patrícia enxergou sua mãe tentando proteger Carlos, enquanto Miguel se jogou contra o encapuzado. Mas uma sombra se formou diante dela. E então, um segundo homem se revelou entre as sombras. Ele era o tão temido amigo da família, mas agora revelava uma expressão traiçoeira. Você não pode escapar do seu destino, Patrícia. A verdade virá à tona, de uma forma ou de outra. Patrícia sentiu um nó na garganta. Então, tudo aconteceu rapidamente. O homem que ela achava que era da confiança dela estava, na verdade, manipulando tudo por trás das cortinas. Não era para ser assim. Ela gritou, a dor na sua voz quase a fazendo tremer. Você não sabe quem realmente é, Patrícia. Ele gritou de volta, e o mundo dela estremeceu. Você é um peão em um jogo muito maior. Seu pai e sua mãe, eles estão todos envolvidos. Mas você é especial, uma peça-chave que eles precisam. Um arrepio percorreu sua espinha. As revelações estavam se amontoando e Patrícia se sentiu engolida por uma verdade que não podia suportar. Ela olhou para Carlos, que tremia de medo, e para Valéria, que parecia fragilizada pela revelação. Era hora de decidir. Com um impulso, Patrícia deu um passo à frente, ofegante. O que você quer de mim? Sua voz estava determinada, mas sombria. Uma onda de emoções a atingiu. Uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Mas, antes que pudesse ouvir a resposta, um terceiro tiro ecoou pela sala, mais perto desta vez. Patrícia se virou rapidamente, seu coração batendo forte. O tempo parecia congelar. A figura familiar que ela conhecia agora estava caindo, seu corpo se desvanecendo, e antes de sucumbir à escuridão, ele sussurrou: Patrícia, você é a única verdade. E então as luzes se apagaram. O chão estava coberto de destroços, e Patrícia percebeu que nada era o que parecia. Ela estava no centro de um enigma mortal, e a única pista era a queda do homem. O que isso significava? A luta pela verdade havia apenas começado, mas agora estava se transformando em um jogo, onde cada movimento poderia custar a vida de quem amava. Qual seria o próximo passo? A única certeza era a incerteza que cercava todos eles. A sala estava mergulhada em caos. Patrícia olhava, atordoada, enquanto as pessoas se empurravam tentando escapar da cena aterrorizante. O corpo do homem encapuzado jazia no chão,
e a adrenalina a mantinha alerta. Carlos, seu irmão, ainda de pé, entrelaçou seus dedos nos dela, como se um toque pudesse protegê-la do horror que a cercava. Você precisa ir, agora! Ele gritava, mas o som dos gritos e tiros ecoava na cabeça de Patrícia, como uma sinfonia macabra. Valéria, sua mãe, se aproximou bem devagar. Patrícia, escute, tudo isso é por sua causa. As palavras dela estavam repletas de uma dor tão intensa que Patrícia mal conseguia encará-la. O que mais precisava saber? Você está envolvida nisso, mãe? Isso era um plano? Ela sentiu a raiva crescer dentro dela, o nó na garganta quase a sufocando. Não era assim que queríamos que você soubesse. Seu pai, ele não é apenas um agente. Ele é um dos líderes de algo maior. O desespero na voz de Valéria fez Patrícia hesitar. Ele te escondeu a verdade para te manter a salvo. O mundo é mais sombrio do que você imagina. Certa vez você me ensinou a lutar, mãe. Agora está querendo que eu saiba a verdade e fique quieta? O silêncio que se seguiu foi cortante. Carlos olhou para Patrícia, seus olhos cheios de preocupação. O peso da revelação estava quase insuportável. De repente, um grito soou e a multidão começou a se dispersar. Patrícia olhou à sua volta e viu o coronel Azeredo aproximando-se com um olhar ameaçador. Vocês não vão escapar. A verdade está à vista de todos. E Patrícia, você é a peça que me diga a verdade. Eu preciso saber antes que tudo se destrua. Ele hesitou, o olhar profundo. Os homens que estão aqui, eles não são do trabalho. Eles tentam dominar tudo. Você precisa usar seu legado, Patrícia. Você é mais do que uma delegada. Miguel disse, a intensidade em sua voz fazendo o coração dela acelerar. As peças finalmente estavam se conectando. Patrícia se lembrou das histórias que ouviria de seu pai, contos de proteção e sombras do passado. Mas e se o falhar? Ela perguntou, a dúvida se infiltrando em suas palavras. Você não vai falhar, Valéria declarou, se aproximando. Você herdou nossa força. Agora, use-a. Patrícia respirou fundo, sentindo a pressão do momento. Então, vamos fazer isso juntos. Desde agora, não há mais segredos entre nós. E assim, com a determinação ardente no peito, Patrícia se virou para a multidão. Essas pessoas estão aqui para ouvir a verdade, não apenas sobre mim, mas sobre todos nós. O grito dela ressoou pelo auditório, um eco de força e resistência. Patrícia era a voz da mudança. E naquele momento, enquanto a confusão e o caos pareciam dominar, um brilho de luz cortou a escuridão. Patrícia soube que a luta apenas começava, mas agora ela tinha aliados. Essa luta seria por sua verdade, por sua vida e pela vida de todos que amava. Quando o destino deles estava prestes a mudar, Patrícia sorriu pela primeira vez. Sim, a verdade era pesada. Porém, o peso agora parecia algo que ela poderia suportar. Mas agora, eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever agora. É a sua chance de não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade cresça. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho surpreendente. Vamos juntos propagar essa história. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.